Afinal, a Terra existe em Star Wars? Será que nosso pequeno planeta azul está entre os milhões de mundos dessa galáxia muito distante? Pois é, essa história envolve o Han Solo indo de base, 2 crossovers inusitados e um detalhe que pode estragar sua infância. Então vem comigo para entender tudo isso agora. Bom, como a icônica abertura de Star Wars nos informa, essa história se passa há muito tempo atrás em uma galáxia muito distante. Sendo assim, a saga da família Skywalker não se passa na nossa Via Láctea, mas em outra galáxia bem distante. Mas a resposta para essa pergunta é muito mais complexa e intrigante. A galáxia de Star Wars está repleta de mundos e com todo esse universo a ser explorado, não é difícil de encontrar planetas de todos os tipos, com 2 ou 3 sóis, planetas com anéis, vulcânicos, desérticos ou florestais. Até mesmo existem planetas com vida própria, como o Zonama Sequat, ou verdadeiros nexos da força, como Dagobah. Sem contar na área conhecida como as regiões desconhecidas, de onde pode sair qualquer coisa. E se você quer saber mais sobre como se localizar pela galáxia, eu expliquei mais nesse vídeo aqui. Além disso, existem dimensões dentro do universo que levam a lugares fisicamente impossíveis, como mortes ou o mundo entre mundos. Então seria forçar demais pensar que a Terra poderia existir nesse universo? Bom, o mapa da galáxia é enorme, porém a maior parte dos filmes, séries, livros e quadrinhos visita uma mesma lista de planetas. Claro, é muito mais fácil criar uma certa familiaridade com esses planetas se houver uma certa frequência. Por exemplo, a gente se importa muito com Coruscant depois de passar tanto tempo por lá visitando esse planeta nas histórias. Tatooine também tem o peso que tem por ser o primeiro lar de Luke, onde Anakin cresceu e onde tudo converge. E mesmo assim, novos planetas são acrescentados na história frequentemente, alguns se tornando importantes para a saga e outros apenas uma passagem para os personagens. Mas se você prestar atenção em um detalhe, uma dessas inclusões de planetas foi nada mais nada menos do que a Terra. A fonte dessa informação é uma das atrações dos parques da Disney, o Star Tours. Esse brinquedo oferece aos participantes a chance de embarcar em um Star Speeder 1000 pilotado pelo C-3PO e podendo encontrar vários planetas, personagens e cenas da saga de Star Wars. O letreiro de abertura mostrado na inauguração dessa atração lá no Hollywood Studios mencionava o Sistema Terra. A mera presença desse sistema implica na existência de um planeta chamado Terra. E realmente o Star Tours confirmava isso, com o planeta sendo um dos destinos do site oficial da Disneyland, que aparentemente abriga uma estação de reabastecimento para muitos viajantes que desejam chegar a Endor. E por mais que fosse fácil colocar a Terra como parte da misteriosa região desconhecida, o parque confirma o planeta como parte de uma rota espacial para a Lua de Retorno de Jedi. E apesar de haver uma certa conexão dos parques com as histórias canônicas, a presença da Terra não pode ser ainda confirmada por inteiro. Planetas como Batuu e itens como Mantle Mix estão presentes nos parques e nos conteúdos, como em The Bad Batch. Porém, o nosso planeta ainda não foi mencionado em nada fora desse parque. Dito isso, existe uma conexão bizarra que pode ser a chave para essa questão: o ET, o extraterrestre. Pois é, você sabia que a espécie criada para o filme de Steven Spielberg também faz parte da saga Star Wars? Os Asogianos, como são conhecidos, têm até mesmo representação no Senado da República, aparecendo brevemente em Ameaça Fantasma. Então, se o ET se perdeu em uma galáxia muito distante da sua, essa pode ter sido a ponte entre o nosso planeta e a galáxia de Star Wars. Não tá acreditando? Durante o filme, tem uma cena em que o pequeno extraterrestre avista uma criança fantasiada de Mestre Yoda e o reconhece andando em sua direção e falando "casa, casa", dando muito mais força para essa teoria. Mas, para ser justo, tudo isso deve ser tratado mais como um par de easter eggs e referências entre 2 grandes amigos, o diretor George Lucas e Steven Spielberg, que inclusive estudaram juntos na faculdade. Provavelmente tudo isso foi um combinado de colocar uma referência ao filme do outro dentro do seu próprio filme. De toda forma, ainda temos mais um ponto que pode comprovar a existência do nosso planeta em Star Wars. Existe uma inclusão bizarra da Terra no Legends. Na verdade, não pode nem sequer ser considerada Legends. Essa classificação veio após a compra da Lucasfilm pela Disney. O que hoje é considerado Legends era o antigo cânone da franquia, porém havia algumas inconsistências, assim como existem hoje, e um termo definia tudo aquilo que não fazia parte da cronologia oficial. Havia várias classificações antigamente, na verdade eram os tais níveis de cânone, e dentro desses níveis havia histórias consideradas
consideradas Infinities. Elas eram não canônicas, assim como hoje temos as histórias dos especiais ou as séries da Lego, ou até mesmo a antologia de animação Star Wars Visions, com conteúdos que não fazem parte da cronologia oficial de Star Wars. Sendo assim, uma HQ lançada de 1999 até 2005 tinha várias histórias dessas Infinities. A Star Wars Tales era uma antologia de quadrinhos curtos que reunia os mais diversos contos e assuntos de personagens. Tinham histórias que eram consideradas cânone na época e várias outras que eram completamente malucas. Uma delas é o Into the Great Unknown, ou Para o Grande Desconhecido, envolvendo o Han Solo e o Chewbacca. Na história, os dois estão na Millennium Falcon durante uma batalha contra o Império, porém o computador de navegação da nave não estava em seus melhores dias, como sempre na Falcon, né? Então, sem poder esperar que as coordenadas de salto carregassem, eles vão para o hiperespaço às cegas, chegando em um sistema desconhecido com a maior parte dos planetas sem vida, o que faz com que eles sigam para um planeta que apresentava chances de conseguirem reparar a nave. Eles pousam em uma área de floresta muito parecida com Endor e saem em busca de um povoado, mas logo são atacados pela população local. Chewbacca consegue derrotar as pessoas que os atacaram, mas Han Solo sofreu muitos ferimentos e não sobreviveu, forçando Chewbacca a viver sozinho nesse planeta misterioso. Séculos se passam e Chewbacca acaba sendo caçado pelos habitantes, sendo chamado de Sasquatch, o famoso Pé Grande, revelando que o planeta misterioso era na verdade a Terra. Achou isso bizarro? Calma que piora. Nessa mesma época, um famoso arqueólogo foi investigar a área. Ele e seu assistente encontraram a Millennium Falcon na floresta e dentro dela o corpo de Han Solo. Mas quem era esse arqueólogo, você me pergunta? Simplesmente o fucking Indiana Jones. Olha esse crossover que maravilhoso. Maluco, mas maravilhoso. Esse quadrinho foi escrito por W. Hayden Blackman e ele contou que quando decidiu escrever a história, se lembrou de um momento durante as filmagens do episódio 6, O Retorno de Jedi. Enquanto filmavam as cenas de Endor nas florestas da Califórnia, Peter Mayhew, o eterno ator de Chewbacca, aparentemente precisava ser acompanhado de membros da produção com coletes de cores vibrantes para que ele não fosse confundido com o Pé Grande, já que alguns entusiastas da lenda caçavam nas florestas e poderiam atirar no pobre ator do Chewbacca. Então, inspirado nesse inusitado conto dos bastidores, Blackman criou sua história envolvendo Han Solo e Chewbacca aterrissando na Terra, nas florestas do Nordeste do Pacífico, local das filmagens de Endor, e Chewie se tornando a lenda do Pé Grande. E como os Wookiees vivem por muito tempo, ele decidiu que mais de 100 anos depois, Indiana Jones encontraria os restos mortais de Han Solo. A história dessa HQ nunca foi canônica, nem mesmo no seu lançamento. Porém, após o lançamento de Ahsoka, e agora com uma real possibilidade de viagens entre galáxias, seria possível imaginar uma história envolvendo o nosso planeta da Terra. Poderíamos até ver uma galáxia como a do Yuuzhan Vong do Legends, onde seus habitantes não possuíam qualquer conexão com a força, ou até mesmo uma galáxia ainda mais jovem com uma Terra em formação. Afinal, a história se passa há muito tempo atrás, e agora as possibilidades vão ficando cada vez maiores. Mas e aí, você acha que a gente vai ver a Terra em alguma série ou algum filme da franquia? Comenta aí embaixo. E se você curtiu esse assunto, então desbrave a nossa playlist sobre como funcionam as coisas em Star Wars, ou então entenda o funcionamento da economia em Star Wars. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.